Olá, tudo bem com vocês? Estamos atrasados, sabemos que estamos atrasados. Se você precisar de mais explicações, vê o vídeo logo anterior a esse, tá? Eu falei um pouco aí sobre o que aconteceu no meu ano, no meu começo de ano, tudo deu errado, mas estamos voltando, ok? Estamos voltando. Esse é o tão aguardado vídeo de melhores de 2025, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês dos melhores livros que eu li no ano passado. Eu tava olhando minha lista agora pra montar, né, essa listinha. E foi um ano estranho, porque na minha cabeça eu tinha lido mais livros muito bons. E eu fiquei tipo, até que não. Foram livros que brilharam assim, foram poucos. O que é sempre uma pena, né? Eu separei aqui 10 livros, tá? Onde 5 deles eu coloquei como menções honrosas. Então eu tenho um top 5 de livros que eu achei realmente excelentes e outros 5 livros que eu não achei perfeitos. Não foram livros que ganharam 5 estrelas, mas que são livros que eu acho que valem muito a pena ser lidos, tá? Então vamos lá. Começando com as menções honrosas aqui. Esses não têm nenhuma ordem específica, são 5 livros que eu gostei muito de ter feito a leitura. Recomendo para vocês, mas vão preparados. Que eu pelo menos não acho eles perfeitos, e eu acho que eles têm, alguns deles têm públicos muito específicos, tá? O primeiro deles é um caso muito gritante desse. E eu quero falar de Bury Your Bones in the Midnight Soil, da Victoria Schwab, tá? Esse foi um livro 4 estrelas para mim. E eu fui para esse livro com as expectativas lá em cima, achando que ia ser um 5 estrelas favoritado. Obviamente não foi, tá? Esse é um livro diferente. Então vamos lá, o que a gente vai ter aqui? Nós temos história de 3 personagens nascidas em épocas completamente diferentes, mas que vão meio que se adentrar uma na vida da outra, porque afinal de contas elas são imortais. Tá, este é um livro de vampiro. Apesar de que a palavra vampiro só é usada uma vez lá pro final do livro, mas você sabe que são, você sabe, né? A autora descreve esse livro como, ela tem uma catchphrase, né, uma frasezinha que é Toxic Lesbian Vampires. E esse livro é exatamente isso, tá? É um livro de vampiras lésbicas e tóxicas. E esse livro foi para um lugar muito diferente do que eu esperava. Muito diferente mesmo. Eu fiz esse livro de buddy read com 2 amigas minhas, com a Steph, do Devaneio de Papel, e com a Ju. E a gente teve umas conversas muito interessantes, muito mesmo, sobre esse livro. Que eu não vou reproduzir tudo aqui, porque, enfim, daria um vídeo gigantesco. Mas se vocês quiserem ouvir mais, vão ver o vídeo da Steph, onde ela comenta desse livro, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas assim, uma coisa que eu tava conversando com a Steph, principalmente, é que eu acho que a Victoria Schwab, ela tem três. Você consegue dividir os livros delas em 3 grupos, assim, ela tem 3 linhas narrativas muito diferentes. Uma delas são os livros infantil-juvenis dela, ok, livro pra criança, ok, botos de lado. Os livros adultos dela se dividem em 2 grupos que pra mim são muito distintos, que em vários momentos nem parece a mesma autora escrevendo. Você tem a Victoria Schwab, que vai escrever histórias de fantasia que são sobre aventura, e taca poder pra cá, e taca poder pra lá, e corre pra cá, e corre pra lá, e salvar o mundo, e não sei o que, aquela confusão. Onde vai entrar a série de Tons de Magia, vai entrar a série dos vilões, e você tem os livros de fantasia introspectivos dela, onde o grande nome é, sem dúvida, A Vida Invisível de Ed La Rue, que é o meu livro preferido da vida. Desde que ela começou a falar desse livro, ela falou desse livro num tom muito parecido do que ela fala sobre Ed La Rue. E ela deixou muito claro que a vibe desse livro ia ser muito parecida com a vibe de Ed La Rue. O que eu concordo, a vibe é muito parecida. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer é, se você não gostou de A Vida Invisível de Ed La Rue, nem pegue esse livro na mão, tá? Se não é pra você. Esse livro é pra quem gostou de Ed La Rue, mas nem exatamente assim, porque Ed La Rue é meu livro preferido da vida, e esse aqui foi um 4 estrelas, tá? Eu acho que a Victoria bota muito de si mesma aqui dentro. Eu acho que dá pra perceber que esse livro, ele é, de certo modo, catártico pra ela em alguns momentos, porque ela precisava escrever sobre esse lado dela, sobre ser uma mulher queer.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse livro toma decisões que tornam a narrativa desinteressante em alguns momentos, tá? Você tem aqui 3 pontos de vista, e deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Só um deles é interessante de ler, tá? Isso é um problema. Isso é um problema. Um dos pontos de vista, que é o da Charlotte, ele passa completamente em branco pra mim. Eu hoje não me lembro de nenhum detalhe do ponto de vista da Charlotte. Da Maria e da Alice, eu tenho pontos-chave muito claros ainda na minha cabeça da história das duas. A Charlotte, ela parece quase como que uma personagem secundária, apesar de ser uma das 3 protagonistas. Então, assim, é um livro muito específico para quem gosta dessa vibe mórbida, para quem gosta dessa coisa de desenvolvimento de personagem. Não é um livro que acontece muita coisa. É um livro de personagens detestáveis, então você precisa gostar de ler personagens detestáveis. Mas é um livro que, pra mim, vale a pena. Mas, de novo, se você gosta de fantasia, de poderzinho, corre pra cá, corre pra lá, ação, esse livro não é pra você. Tá? Você vai se frustrar, tá? Combinados? Combinados. A próxima menção honrosa é um livro que eu não tenho físico aqui, que é Planeta dos Macacos. Veja bem, um clássico de sci-fi nesse canal. Gente, esse livro me surpreendeu muito, tá? A história é bem batida, né? Você tem um astronauta que chega num planeta onde quem evoluiu de fato foram os macacos. Então, os macacos são a raça inteligente e dominante, e os humanos do planeta agem como animais, eles agem como o que os macacos agem na Terra. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa. Eu não vou contar muito mais do plot, mas o plot twist do final desse livro, muito bom, tá? Muito bom mesmo, muito bom. Ele é um livro curto, ele é um livro pra quem gosta de sci-fi, ele é um livro pra quem gosta muito dessa coisa de ficção especulativa, do e se, tá? E ele é um livro que te ganha no final pelo plot twist. Ele tá aqui por causa do plot twist no final. Eu lembro que eu li o final do livro e fiquei tipo, mentira, não. Então, assim, tá aqui por isso, tá? É um livro que vale super a pena, mas não é um livro que eu tenho muito a dizer além disso, tá? Não é um livro de, assim como grande maioria dos sci-fis antigos, não é um livro de personagens memoráveis, não é um livro de construção de personalidade memorável. A construção de ambiente é muito simples, porque o planeta onde se passa é muito parecido com a Terra. A única grande diferença é essa troca, onde você tem macacos enquanto seres inteligentes e humanos enquanto seres animalescos. Mas, gente, muito bom, muito bom. Pega pra ler aí, quando vocês não tiverem nada pra ler, depois vocês me agradecem. Muito legal mesmo. Próxima menção honrosa, The Answer is No, do Frederick Backman. Esse é um conto, gente, ele deve ter isso 50 páginas. Eu gargalhei lendo esse negócio, tá? Se você leu Gente Ansiosa, do Bachman, tem ele aqui. Pera, cadê ele? Ele tá fácil? Ele deveria estar... Ele está fácil. Ótimo. Tá? Esse aqui é o Anxious People. Na minha opinião, um dos melhores livros já escritos na história da humanidade. 5 estrelas favoritado, tá? É do mesmo autor. E aí ele escreve The Answer is No, que tem um... O tema é completamente diferente, mas o tom é muito parecido. Então, peraí, deixa eu só guardar isso aqui. Em The Answer is No, a gente tem o Luca, que é o nosso protagonista, e o Luca, ele só quer ser deixado em paz, coitado. Ele trabalha de home office, ele não vê ninguém, ele só quer todo dia pedir a comidinha dele lá, que vai chegar na porta da casa dele, tá? E na porta do apartamento dele, isso é importante, é um apartamento. E ele só quer ficar quieto, sem ser incomodado. E aí um dia, as vizinhas vão bater na porta dele e vão falar: Luca, alguém deixou uma panela jogada na frente do condomínio. E ele, tipo. E aí, essas senhoras começam a ficar malucas, tentando investigar quem foi que deixou a panela lá. E elas acham que foi o Luca. E elas começam a tornar a vida do Luca um inferno por causa da porcaria da panela. O que eu vou dizer pra vocês é que essa história vai escalonando pra níveis tão absurdos, mas tão absurdos. E o tempo todo eu gargalhava de dar risada desse negócio. E, gente, 60 páginas. É uma sentadinha no sofá. E vocês vão sair com um sorriso no rosto dessa história. Juro. Muito bom mesmo. Bachman arrasou. E assim, o e-book dele deve estar uns 3, 4 reais. Sério, é o preço de um cafezinho, vai ser a melhor gasto do ano de vocês. Eu juro.
Comprem esse negócio e leiam. Vale muito a pena. Mudando completamente de tom, tá? Eu vou ter que colocar um livro aqui nas menções honrosas que eu sei, tá? Eu sei, eu estou ciente de que este livro só está aqui pela nostalgia. Eu sei, eu objetivamente sei que este não é um dos melhores livros do mundo, tá? Eu sei que esse livro só foi feito para arrancar dinheiro de fã. Mas eu gostei tanto de ter feito essa leitura. Amanhecer na colheita, tá? Obviamente, isso aqui é um companion de Jogos Vorazes. Se você não leu Jogos Vorazes, não tem por que você pegar esse livro. E esse livro é cheio dos fanservice, mas cheio das referências. Cheio daqueles momentos de ai, porque esse personagem é aquele que fez tal coisa na trilogia. E ai, esse personagem. E essa coisa aqui foi citada lá no outro. Cheio. E não é e não é uma referenciação Sanderson que é escondido pra você montar um quebra-cabeça. Não, é na sua cara, assim. Na sua cara, pra você, tipo, ler e ficar emocionado, sabe? Por pura nostalgia. Adorei ter feito a leitura. O epílogo é de fuder com tudo, tá? Se você é uma pessoa assim, você vai chorar com esse epílogo, tá? Eu tô doido pra ver o filme. E de novo, eu sei que não é incrível, gente. Eu sei que eu sei que isso aqui é uma bobagem, tá? Este livro é uma grande bobagem. Adorei, tá? Tá aqui nas menções honrosas. E indo para um tom ainda mais dark, talvez, sim, o livro mais dark dessa lista toda, eu quero falar pra vocês de um quadrinho, tá? Esse é Declínio de um Homem, do Junji Ito. Então vamos lá, o que é isso aqui? Pela pouca pesquisa que eu fiz, e lendo a introdução aqui, eu descobri que, bom, você tem dois autores citados aqui, né? O Osamu Dazai e o Junji Ito. O Junji Ito é um quadrinista que escreve histórias muito interessantes. Ele tem um quadrinho chamado Uzumaki, que é incrível, que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu só tirando coisa estante, né? Uzumaki. Gente, isso aqui é excelente, 10 de 10. Se vocês nunca leram nada de Junji Ito, vamos ler esse aqui primeiro, tá? Uzumaki. Incrível. Incrível, 10 de 10. Só que Uzumaki é uma história de fantasia barra terror. Isso aqui, apesar da capa, é um drama, tá? Então, o que eu entendi? Esse Osamu Dazai, ele escreveu o que é considerado um clássico japonês, se eu não me engano, chamado Declínio de um Homem, que é a história de um homem onde só acontece desgraça na vida dele e ele sucumbe a depressão, morte, etc. Quando eu li a descrição desse livro, me lembra muito Uma Vida Pequena. Tá? Me parece ser uma versão japonesa aí e antiga do Uma Vida Pequena. O ponto é, Junji Ito leu esse livro, Junji Ito adora esse livro, e fez uma versão em quadrinhos dele. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só desgraça. Tá? Só desgraça do começo ao fim este quadrinho. Ah, qual que é o plot? É um homem se fudendo. Se fudendo de todos os jeitos que vocês imaginarem, tá? É um quadrinho mais 18. Tem cenas muito pesadas de violência, de sexo, de estupro, tá? Pesado, pesadíssimo isso aqui. Muito bom, muito bem desenhado, muito bem contado. Gostei muito de ter feito essa leitura. Tá? Fica a recomendação, mas fica a recomendação quando você quer um livro de drama, tá? Ele é grosso, mas ele é um quadrinho, né, gente? Então você lê isso aqui num tapa. Aí, olha, eu abri uma página inofensiva, tá? Essa eu consigo mostrar, mas só para vocês verem como é o traço. Eu acho o traço bem bonito. Tem páginas que não são inofensivas assim, tá? Então fiquem sabendo, vai ter bastante coisa aqui sobre abuso de drogas, tá? Pesado, mas muito bom. Finalizando as nossas menções honrosas, agora nós vamos para o nosso top 5 do ano. Os 5 livros que me arrebataram, que eu achei incríveis, não sei o quê. Apesar de que só 3 deles foram 5 estrelas, tá? Essa lista vai ter em ordem. O quinto e o quarto lugar foram 4 estrelas e meia. Então ainda é um notão. Mas não foram livros que explodiram minha cabeça. Eu reservo 5 estrelas só para livros muito... Uau! Né? Eu quero deixar bem claro que eu não estou incluindo nessa lista releituras, tá? Eu tive alguns 5 estrelas excelentes esse ano, mas que foram releituras. Aí eu posso citar para vocês toda a trilogia de Mistborn, que eu li em 2025 e assim.
Sem nem falar nada, né? Mistborn História Secreta, que foi releitura e incrível. Enfim, os Sandersons, né? Mas vamos lá, vamos para essa lista, tá? Em quinto lugar, quinto melhor livro, sem contar as releituras, que eu li em 2025, foi Krampus, do Gerard Brom. Esse livro tem uma premissa muito interessante, tá? Então nós temos aqui esse nosso querido demôniozinho. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que essa capa tem uma certa vibe de Natal. Qual que é a história? Krampus, pelo que eu entendi, ele é uma criatura da mitologia nórdica. Então esse livro é baseado em mitologia nórdica. E ele é, dentro dessa mitologia, o rei do Yule. O Yule seria uma festividade que acontece ali no final do ano e que, aparentemente, e isso vários historiadores confirmam e concordam, a Igreja Católica meio que copiou essa festividade para criar o Natal. Não só, né? A gente sabe que a Igreja Católica copiou um monte de coisa para criar a própria mitologia. Mas o Yule foi uma das inspirações para que o Natal fosse criado do jeito que ele é. O Krampus, essa criatura, ele é o grande protagonista, né? A criatura que entrega bênçãos e presentes, etc., nessa festividade. O que é esse livro? Neste livro, a gente começa com essa criatura presa numa caverna há muitos e muitos e muitos e muitos anos, completamente doente, completamente toda quebrada. E aí você descobre que o que aconteceu foi que um dos irmãos do Loki prendeu ele lá. E esse irmão do Loki não só prendeu ele lá, como tomou o Yule para si, transformou o Yule numa festividade cristã, que conhecemos como Natal, e tomou para si o posto de grande chefe dessa festividade. Vocês entenderam onde eu quis chegar, né? O irmão do Loki é o Papai Noel, que é o grande vilão dessa história. Então aqui você tem uma criatura da mitologia nórdica tentando destruir o Papai Noel a todo custo. A gente vai ter um protagonista que não é uma criatura mágica, é um ser humano, né? Que eu esqueci o nome dele. Qual que é o nome do querido? Jesse. O Jesse, ele tá envolvido numas picaretagens aí e ele vai acabar se enfiando nessa treta toda aqui, tá? É um livro muito divertido. É um livro muito, 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 muito legal. A ideia do qual isso aqui parte é incrível, assim, incrível. Eu não tenho nenhum grande problema com esse livro, tá? Ele ganhou 4,5 estrelas porque ele não me explodiu a cabeça. Mas ele, dentro do que ele se propõe, não tem defeito nenhum, tá? Eu gosto muito desse livro. Ele é gore em alguns momentos. Ele tem cenas de tortura. Então eu diria que este segue sendo um livro mais 18, tá? Você tem personagens muito ruins ali que vão pegar alguns desses personagens e vão fazer coisas muito ruins com eles. E essas coisas são descritas num certo nível de detalhe. Então vá sabendo disso, é um livro que tem muito sangue. Muito bom, tá? Super recomendo. Krampus, do Gerard Brom, sai pela Dark Side. Em quarto lugar, olha só, temos outro livro do Gerard Brom. Littlefoot. Mesmo autor, mesma editora, tá? E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Esses dois livros têm várias coisas em comum. Bom, eles foram escritos pelo mesmo autor, então faz um pouco de sentido, né? Mas a temática desse aqui é completamente diferente. A temática do Krampus, eu acho ela mais interessante. Eu acho que esse livro é melhor executado, por isso que pra mim ele tá acima no ranking. Essa já é uma história de bruxaria, tá? Eu fiz essa leitura também em Buddy Read com a Steph, a gente teve opiniões e sentimentos muito parecidos com essa história. Então, esse livro vai contar a história da Tabitha. Ela vive em 1666, um ano bem sugestivo. Ela perde o marido numa situação muito específica ali, que tem a ver com uma certa criatura. Enfim, e ela vai perder a fazenda onde ela mora porque o irmão do marido que morreu é um grandíssimo filho da puta. E aí ela vai se unir a essa criatura da floresta, né, que é o Samson. E aí a coisa do Littlefoot vai entrar nessa história em algum momento, né, esse nome, por que esse nome existe, quem é ele, etc. Mas o ponto é, ela vai ser acusada de bruxaria. E aí você tem um grande livro que é sobre caça às bruxas, e sobre inquisição, e sobre
tortura, tá? Este também é um livro muito pesado, nesse sentido. A Tabitha é uma personagem incrível, apaixonante, o livro é revoltante. Esse livro é muito revoltante, você passa a leitura inteira com raiva das coisas horríveis que são feitas com essa protagonista, mas o final tem um payoff incrível, assim. O final, ele é tudo o que eu esperava desse livro. Nossa, o final é tão satisfatório, mas tão satisfatório. Uma coisa que eu disse pra Steph é, o Gerard Brown, ele não se preocupou nesse livro em criar uma personagem gostável. Ele não se preocupou em dar moral. Moral no sentido de ser uma pessoa com moral, sabe? Ele não se preocupou em transformar a Tabitha numa heroína que tá, enfim, acima das tribulências da vida, etc. Não. Ela vai se vingar. Tá? Você vai acompanhar boa parte do livro ela se fudendo. E aí, quando ela consegue, meu filho sai da frente. Tá? É muito satisfatório. Em certos momentos, em certos aspectos, esse livro me lembrou Carrie, do Stephen King. Tá? Mas melhor. Bem melhor. Tá? Leiam isso aqui. Muito, muito, muito bom. Não tem, de novo, não tenho grandes críticas à história, só não me explodiu a cabeça, então leio 4 estrelas e meia. Tenho sim muitas críticas à edição. Na verdade, esses 2 livros, tá? Darkside. Vamos contratar um preparador de texto? Me chama, me contrata. Eu faço esse trabalho. Tá? Eu sou preparador. Vamos contratar um preparador de texto? Tá? Esse texto não pode ser desse jeito. Não pode. Tá? Não pode. Vamos fazer um trabalho melhor de texto? As edições são lindas, todas ilustradas, lindo. Esse texto precisa ser revisado, esse texto precisa ser preparado. Vamos contratar um preparador de texto, porque não dá. Não dá pra sair desse jeito. Bom? Dito isso, em terceiro lugar, temos um livro de não ficção, que eu não tenho aqui. Eu ouvi ele em audiobook, tá? Que é o I'm Glad My Mom Died, em português. Estou feliz que minha mãe morreu, apesar de que eu não concordo com essa tradução. Eu acho que ele deveria se chamar Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu. Essa é a autobiografia da Jennette McCurdy, que, se você não sabe quem é, ela foi uma das principais atrizes daquela série iCarly. E o que você vai descobrir nesse livro é que a mãe dela era uma maluca narcisista e que a obrigou a se tornar atriz. E não só isso. Colocou ela em situações horrorosas, fez com que ela desenvolvesse um transtorno alimentar fudido. É um livro muito, muito pesado. Porque, enfim, ela começa esse livro contando do dia que a mãe morre de câncer. E aí ela vai fazer uma grande reflexão e contar toda a história do que foi o relacionamento com essa mãe, que tinha problemas muito sérios, muito, 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 muito sérios, e que destruiu a vida dela. Tá? É um livro importante, é um livro que vale muito a pena ser lido. Inclusive vai aparecer uma outra biografia nos meus piores do ano, onde eu vou fazer comentários sobre nesse sentido, assim. Mas esse livro é um livro que precisa existir, ele precisa ser lido, ele é um livro importante. E eu acho que todo mundo deveria ler, tá? Se você tem gatilhos com questões de automutilação e com transtornos alimentares, vá com cuidado e com cautela. Porém, eu acho que é um livro que todo mundo tem que ler, tá? Muito bom, muito bom. Foi o segundo 5 estrelas do ano, se eu não me engano. Eu acho que eu li ele antes de um outro aqui. E eu achei ele excelente, gente. Excelente, excelente. Super. Primeiro livro da Jennette, super bem escrito. Super bem escrito, assim. Zero críticas à escrita da menina. Arrasou. O livro é muito bom. Agora voltando para as ficções, a gente tem o nosso top 2 do ano, tá? Eu sei. Outra iluminação. Eu estava gravando, a bateria acabou e minha outra bateria também não estava carregada. E era tarde. Tá? Então, deixei pra lá. Hoje, na verdade, são 2 dias depois. Mas eu estou com a mesma roupinha, tá? Pra não dar um choque tão grande. Mas eu sei que a iluminação mudou completamente, porque agora é dia. Eu tava gravando à noite. Faltou eu falar dos 2 últimos livros, né? Então vamos lá. Segundo lugar. Segundo melhor livro do ano. Eu já contei um pouco dessa história lá no meu vídeo dos 50%, porque eu li ele no primeiro semestre.
mas foi o Monstros Invisíveis, ou Invisible Monsters, do Chuck Palahniuk. Já contei lá, mas vou contar de novo, tá? Qual que foi a minha história com esse livro e como eu cheguei nessa pérola? Sou muito fã de uma banda chamada Panic! At the Disco, e o primeiro álbum deles é, pra mim, um dos grandes marcos da história da música. Se vocês nunca ouviram, o nome do álbum é A Fever You Can't Sweat Out. É um daqueles álbuns conceito, todo um rolê, mas o álbum assim, é excelente, não dá pra pular uma música. Tem uma música nesse álbum que, enquanto eu estava na adolescência, né, crescendo, quando eu conheci esse álbum, a letra dela sempre me intrigou bastante, tá? É uma música chamada Time to Dance, e ele começa, né, o narrador começa essa música dizendo o seguinte, narrando uma cena, tá? Então a música começa dizendo: bom, ela não tá lá sangrando no hall de entrada do casamento só pra chamar atenção. Porque isso seria ridículo. Bom, ela com certeza vai conseguir essa atenção. Aqui está a cena. Um monte de revistas penduradas na parede e as paredes cheias de buracos de bala. E aí ele entra no refrão que diz: tenha compostura, onde está a sua postura? Ai, não. Você tá puxando o gatilho tá tudo errado. Então ele narra essa cena, que tem ali uma certa acidez, né? Pra falar que muitas vezes as pessoas são extremamente performáticas e fazem tudo pra chamar atenção, enquanto ele narra uma cena de uma pessoa morrendo, né, na entrada de um casamento. Tem uma parte da música em que ele diz, inclusive, ele se coloca no lugar do fotógrafo, e o fotógrafo fica falando, diga X, não sei o quê. Ele começa, eu digo tiro, vocês dizem casamento. Eu digo tiro, vocês dizem casamento. É muito legal. Vamos ouvir essa música, gente, é muito legal. E aí, eu descobri, anos depois, já sendo obcecado por esse álbum, tendo as minhas próprias interpretações sobre o que a letra quer dizer, que essa música foi baseada num livro, que é o Invisible Monsters, do Chuck Palahniuk. E aí fui ler o livro. Que grata surpresa! Que livro excelente, meu Deus. Então, aqui a gente vai começar a história com essa exata cena que é descrita na música do Panic! At the Disco. Primeira cena, você tem uma pessoa jogada na recepção de um casamento, sangrando à beira da morte, enquanto a noiva assiste a cena do alto de uma escada, com um vestido todo cheio de sangue, gritando, enfim. E aí você vai voltar anos e anos e anos antes para descobrir o que aconteceu com essas personagens que as levaram a essa situação. Então aqui a gente vai conhecer a Shannon. A Shannon, ela era uma modelo em ascensão que tinha tudo para dar certo. Ela estava com a vida feita. Aí ela sofre um acidente que deixa o rosto dela desfigurado. Ela perde um pedaço da mandíbula. Então ela não consegue mais falar. Toda vez que ela tenta falar, só sai meio que uns... uma espécie de gemido, assim, porque ela não consegue articular palavras, porque afinal de contas falta né, uma parte da mandíbula dela. E aí ela vai conhecer a grande protagonista dessa história, que é a Brandy Alexander. Esse é o nome da personagem. Que vai levar a Shannon numa viagem de carro e mostrar para ela outros jeitos de se ver a vida e de encarar a realidade e a sociedade. Enquanto ela vai contar toda a sua história de vida, e a gente vai conhecer também a história de vida da Shannon e etc. Esse é um livro sobre tantas e tantas e tantas coisas, mas tantas coisas. Ele é um livro sobre mídia, ele é um livro sobre padrão de beleza, ele é um livro sobre transexualidade, tá? E é um livro excelente. E dado que ele foi escrito por um homem hétero, tratando desses temas, é assim, é inacreditável que esse livro seja tão bom. Porque, dados os temas e a história que esse livro conta, esse livro podia ter dado muito errado. Assim, ele tinha tudo para virar um livro de hominho. Sabe? Hominho falando homice. E não, gente. Isso aqui é excelente, tá? Excelente, excelente. E ele é curto. E ele é curto, mas é tanto tapa na cara, e é tanta cena incrível, e é tanto diálogo incrível, e tantas cenas que dizem tanto sem dizer nada, porque afinal de contas a gente tem uma personagem que sequer consegue articular a palavra direito. Isso aqui é incrível. Esse livro, infelizmente, não tem publicação ativa no Brasil. Eu só consegui essa edição num sebo. Ele saiu pela Rocco há 1000 anos atrás, deixa eu ver. A publicação brasileira é de 2009. Ele é originalmente de 1999, esse livro. Mas ele tá em inglês super fácil de achar, tá? Se você
é dos audiobooks, tem audiobook dele incluso na assinatura da Audible, foi por lá que eu ouvi. Enfim, excelente, tá? Segundo melhor livro do ano. A grande surpresa do ano, com certeza, porque vocês vão ver, o primeiro lugar já era esperado, se estivesse aqui nesse vídeo. Mas esse livro foi uma grande surpresa e eu fiquei muito feliz de ter dado isso aqui. Aí agora eu preciso ler Clube da Luta, né? Que se você não reconheceu o nome, Chuck Palahniuk, ele é mais conhecido pelo Clube da Luta. Que todo mundo sabe que é uma história de hominho. Mas eu fiquei curioso, tá? Eu fiquei curioso pra ler mais coisas desse autor. Eu peguei alguns e-books de algumas histórias mais hypadas dele. Fiquei curioso, tá? Esse livro é excelente. Excelente. E aí vamos pro meu primeiro lugar. Que é, apesar de esperado, uma opinião polêmica, tá? Porque esse livro... Sabe aquele meme do você vai ser muito criticado pelo Brasil inteiro? Esse livro foi muito criticado pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, tá? Foi um livro que veio com uma expectativa muito alta e não cumpriu essas expectativas para grande parte das pessoas que esperaram por anos que esse livro saísse. Ele é o 5º livro de uma série, vocês já sabem do que eu tô falando, né? E ele gerou 1000 polêmicas. Ele tem, sim, os seus defeitos, apesar de eu ter dado 5 estrelas, tá? Eu sei que ele é um livro que tem os seus defeitos. Apesar disso, muitos dos defeitos apontados pela comunidade para esse livro não são defeitos de fato, tá? Eu acho que rolou muita falação em cima desse livro por pura e simples homofobia, tá? Isso é importante ressaltar. A gente tá falando de um fandom cheio de homem. Mas chega de enrolação, vocês já sabem de que livro eu tô falando, né? O melhor livro do ano pra mim foi Wind and Truth, Brandon Sanderson, o 5º livro de The Stormlight Archive. Não consigo falar muito sobre essa história pra vocês, né, gente? É o 5º livro de uma série, dentro de uma série maior ainda, que é a Cosmere. O que eu posso dizer pra vocês é, o pacing desse livro, o ritmo desse livro, é muito diferente do ritmo dos outros livros. O que eu nem acho que seja exatamente um problema. Porque, por exemplo, o terceiro, que é o Oathbringer, deixa eu tentar pegar ele aqui sem fazer com que tudo caia. O ritmo desse aqui também não é lá aquelas coisas, tá? Deixa eu falar pra vocês. Esse livro é lento. Lento. Tanto que ele, inclusive, esses dois são os meus 2 menos preferidos da série, tá? Eu vou defender o 4º livro até minha morte. O 4º livro pra mim segue sendo o maioral, o ritmo da guerra. O Wind and Truth, ele tem um ritmo estranho. Até por causa, eu acho que da contação de tempo que existe aqui. Porque os outros livros, eles não funcionam numa contagem regressiva como esse aqui. Porque você termina o 4º livro, e no final do 4º livro, acontece uma coisa muito grande no final desse 4º livro. E o que é dito é, daqui 10 dias, a gente vai resolver isso aqui. E marca-se um evento para dali 10 dias. Todo este livro se passa nestes 10 dias. Então esse livro é dividido em 10 partes, onde cada parte vai contar um dia da preparação para aquele grande evento do final desse primeiro arco. Isso torna o ritmo do livro estranho às vezes, porque muitas vezes você passa tempo demais lendo um dia só, e parece que aconteceu coisa demais, mas é tudo num dia só que diferentes personagens em diferentes lugares. Existe uma questão com o final desse livro. O final desse livro ele faz algumas coisas que eu gosto muito, tá? Sendo muito vago, muito vago. Toda a questão da Linar, honra, odium. Eu gosto muito do que acontece, tá? Eu acho que foi a melhor decisão que o Brandon poderia ter tomado. Ao mesmo tempo, a suspensão que acontece aqui no final, ela é meio chateante, tá? Você termina esse livro e você fala, mas pô, você não vai me falar o que vai acontecer com esse rolê aqui? Porque existe um... Esse livro, ele meio que não acaba. Ele pausa, sabe? Shallan, filha, e agora? Sabe? Kaladin, e agora? Zeph, e agora? Pra onde esses personagens vão? O que eles vão fazer? O que vai acontecer? Tá? Mas eu gosto desse livro. Eu acho que aqui, mais do que nunca, a gente precisa lembrar do grande mote dessa série, que é Jornada Antes do Destino. Tá? Eu comentei com uma amiga minha que o grande motivo para eu ter dado 5 estrelas pra cá foi o Jornada Antes do Destino. Apesar de não ser
o desfecho de explodir cabeças e épico e etc. que todos nós esperávamos. Tipo, o final disso aqui não é o final de Herói das Eras, tá? Vamos sabendo disso. Mas eu amei toda a jornada até lá, e pra mim, toda essa série, no geral, é um grande 5 estrelas favoritado, apesar de ter alguns altos e baixos ali em alguns momentos, tá? Tô ansiosíssimo pela próxima era de Mistborn. Eu acho que a história vai começar a se misturar com isso aqui. Existe uma personagem aqui que eu tenho esperanças de ver lá, e vai ser muito legal se isso acontecer. Se não, o que? 2032? Que a gente vai ter 33? Que a gente vai ter o sexto livro? Estaremos aqui. Estaremos aqui esperando, estaremos aqui lendo quando esses livros saírem. E, bom, o primeiro arco tá aí concluído, né? Se você tá aí acompanhando as publicações em português, esse livro sai no final desse ano, ali para dezembro, novembro, talvez a gente tenha a publicação de, que eu suponho que vai ser o título, não sei como, acho que eles não vão fugir muito disso, Vento e Verdade. Quinto livro de O Relato da Guerra das Tempestades. E esse foi o meu Melhores do Ano, tá? Foi um ano estranho. Eu acho que, no geral, eu esperava que eu tivesse mais e mais fantasias aqui, mas eu tive algumas boas e grandes surpresas. Sendo, provavelmente, a principal delas, o Monstros Invisíveis, tá? Porque eu acho que ele é o livro mais fora do meu radar e mais fora do radar da galerinha de sci-fi fantasy que acabou aparecendo no meu ano. Valeu muito a pena ter lido esse livro. E é isso. Me conta aqui embaixo qual foi o melhor livro que você leu no ano passado. Me recomenda coisas aí, quem sabe eu enfio mais coisas na minha TBR. E a gente se vê no próximo vídeo.